continuar então as perguntas dos companheiros de imprensa. A primeira do Gabriel Turola, da Rádio Piramundo. Como você viu o desempenho da dupla Serginho e Hassan na Copinha e como isso pode ajudar o 15 no profissional com eles integrados? Olha, veja bem, fica difícil para mim, eu acho até que não dá para você avaliar, assim, destacar a atuação individual dos atletas da Copinha, até porque, na minha ótica, foram muito poucos jogos. Você só tem uma avaliação precisa sobre um atleta quando você conhece o dia a dia do atleta, quando você vê uma sequência de jogos ou uma sequência de treinamento. 1, 2, 3 jogos, na minha ótica, muito pouco para uma avaliação positiva ou negativa. Agora, são dois atletas que já estavam trabalhando conosco há praticamente 3, 4 meses, quando eu aqui cheguei. E, logicamente, que nós temos uma avaliação sobre esses atletas. Tanto temos que são atletas que estão integrados ao elenco profissional. E o Hassan, para que vocês tomem ciência, estava inclusive relacionado para esse jogo, devido ao programa que nós tivemos de última hora, com um atleta que atua naquele setor que ele atua, e nós relacionamos ele para o jogo. Só que, infelizmente, de última hora, nós estamos sabendo que ele não tem um tempo hábil ainda no clube que dê a ele as condições de participar de uma partida no profissional. Então, poderá ficar com uma outra oportunidade. Pergunta do Luiz Tarantini, da Rádio Difusora e jornal A Tribuna Piracicabana. Na sua experiente opinião, sendo conhecedor do formato da competição que se inicia nesta quarta-feira em Taubaté, qual é o maior desafio nesses 3 primeiros jogos? Eu acho que o desafio não é só nos 3 primeiros jogos, é na competição inteira. Eu acho que esse ano a competição ela vai ser muito mais competitiva, mais disputada por um número maior de equipes. Coisa que eu observei na competição passada, mesmo nós estamos trabalhando na Série A2, que algumas equipes até tiraram um pouco o pé a nível de investimento, devido à superioridade que era nítida, né, de 2 equipes, tanto financeira como técnica também, do Novo Horizontino e da Ponte Preta. Agora, esse ano, acho que a competição se nivelou bem mais e nós vamos ter um número maior de equipes brigando e em condições de buscar o acesso. Então, acho que por isso a competição esse ano ela se torna bem mais difícil para as equipes que não disputar a Série 2. Pergunta do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. Quais desfalques você terá para a estreia? A princípio, apenas um, né? Tivemos um atleta lesionado no último treinamento da pré-temporada nossa, né? Uma lesão que naquele momento até preocupou bastante. E tivemos o resultado do exame de imagem, né? Tivemos hoje, e realmente o atleta está fora. Deverá ficar aí por 15 dias aproximadamente. Então, assim, com certeza a única baixa por lesão, no caso. Pergunta do Fábio Amistalden, da Rádio Educadora. O que você viu de mais proveitoso na pré-temporada em Jacutinga? Em primeiro lugar, a condição de trabalho que nós tivemos, de treinamento, que certamente nós não teríamos aqui. O Barão em reforma, né, no gramado, o CT, infelizmente, nós não tivemos a condição de fazer aquilo que nós precisávamos, né? E nós íamos ter um desgaste muito grande caso ficássemos aqui para poder trabalhar. Então, acho que o ponto principal foi a questão de você poder trabalhar todos os dias que você precisou de campo em período integral. Nós tivemos, né, no campo numa condição boa para trabalhar e, logicamente, que a familiarização desses atletas que chegaram, né, pelo menos eu acho que aí uns 70% deles chegaram agora ao clube, né, e os outros eram remanescentes. Então você tem que juntar esse grupo e você tendo aí uns 10 dias o grupo podendo trabalhar todos os dias, no período da manhã, no período da tarde, almoçar junto, tomar café da manhã junto, lanche da noite, jantar, isso ajuda muito a aglutinar esse grupo. Eu acho que nesses aspectos aí também foram muito proveitosos. Pergunta do Vitor Prates, da Rádio Piracicaba. Nesse período de pré-temporada foram realizados 6 jogos treino. Como você vê a equipe para essa estreia fora de casa? Os jogos treinos, nem todos foram da forma que nós tínhamos agendado e tínhamos planejado.
que eram os últimos jogos treinos nossos. Nós gostaríamos de ter feito com equipes de primeira divisão, ou do estado de São Paulo, ou até de outro estado. Nós tínhamos agendado com o Pouso Alegre, que é a primeira divisão do futebol mineiro, mas em cima da hora eles desmarcaram o jogo, e nós ficamos tentando com equipes mais próximas dali de onde nós estávamos, da região, né? No caso Ponte Preta, e no caso também a equipe do Guarani, que nós tentamos também, e se não me engano São Bernardo, mas acabamos não conseguindo, e tivemos que colocar o grupo para se movimentar lá também, para que nós dessemos sequência àquilo que nós viemos fazendo quando estávamos aqui, né? Algumas variações na forma de jogar e algumas variações na escalação. E eu vi como aproveitou esse trabalho. Outra pergunta do Marcelo Sá. Dentro das opções que o mercado oferece, no momento algum atacante em negociação com o 15? Olha, aquilo que a gente sempre fala, né, em termos de contratações, não existe grupo fechado, né? Você não pode nunca falar que o grupo está fechado, a não ser que você tivesse esgotado as 26 inscrições. Eu acho que todo bom atleta ele é sempre bem-vindo, mas sempre com critério, avaliando aí os setores que nós ainda temos algumas lacunas, talvez uma ou duas lacunas para serem preenchidas, e nós temos avaliado o mercado. Pode ser que de repente, de uma hora para outra, nós temos conversado aí bastante, buscado aí algumas informações de alguns atletas. Pode ser que de repente você faça aí uma ou outra contratação, principalmente em setor que eu acho que nós estamos aí carente em termos de números. Outra pergunta do Fábio Amistalden. Como você está sentindo a confiança dos jogadores para a estreia? Eu acho que assim, confiança, ela tem que existir, né? O atleta de futebol profissional, ele tem que estar sempre confiante pelo trabalho que ele realiza, né? E pelo trabalho que nós estamos realizando. Mas o que eu vejo assim, mais é uma ansiedade muito grande com relação ao início da competição. Agora, o grupo hoje se conhece muito bem, e eu acho que nisso a pré-temporada ajudou muito, e todos têm a consciência que nós conseguimos aí montar um grupo bem competitivo, um grupo de atletas acostumados a jogos importantes, a competições nacionais, inclusive, Série C, Série B, Campeonato Paulista, primeira divisão de outros estados também. Então, um grupo bem recheado com relação a isso. Agora, só a competição é que vai te mostrar realmente aquilo e aonde que você pode chegar. Uma última pergunta, Paulo, também do Vitor Prats. Como você vê esse Taubaté, que reformulou um time inteiro, e segundo ele foram 26 contratações? Uma equipe que assim, não teve como aproveitar praticamente ninguém da categoria de base, né? Praticamente. E optaram por fazer 26 contratações, que a gente sabe que isso no futebol não é muito fácil. Mas tem vários jogadores lá que nós temos vasto conhecimento sobre eles e sabemos mais ou menos os jogos que eles fizeram, mas não tem como você ter muitas informações. Eu acho que você só vai ter informações dos seus adversários a partir da primeira rodada. Aí, a partir da primeira rodada, todos vão ter informações de todos, mas nós temos procurado aí colher algumas informações que possam nos ajudar para esse primeiro jogo. Valeu.